Hello, everybody! Mais uma live acontecendo agora. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre os exames de Cambridge e o TOEFL, ITP, com a Gabriela Pena. E eu vou chamá-la aqui. A gente começar a conversar um pouquinho, enquanto você... Hoje vai ser bem legal. Hello, Ricky. Será que ela consegue entrar? Vamos ver o convite. Tô aqui bem ansiosa com a live de hoje. Hi! Isso é muito legal. A gente recebeu também algumas perguntas que hoje a gente vai responder aqui. Já aceitei, Gabi. Vamos ver se vai agora. Vamos ver se foi. Gabi, você recebeu você mandou um request aqui. Eu já aceitei. Sim, eu já aceitei. Não chegou nenhuma coisa. Ih, tá falando que é unable to join. Por quê? Tô mandando um convite de novo, Gabi. Vê se vai. Senão a gente desliga esse e começa um novo. Acontece, gente. Agora tá aí. Hello! Hello, Gabi. Agora deu certo. É importante que dá certo. É isso aí. E aí, tudo Vai me bom? ajudando aí. Tudo bem e por aí? Tudo bem também. Sim. Muito bom. Obrigada por Tudo ter certo. vindo aqui. Eu que te agradeço por essa parceria incrível. Eu falei que é do BTE pro mundo agora, né? Com certeza, com certeza. Gabi é minha parceira aí no BT, no Best Teacher Ever, que a gente está fazendo, na mentoria. E vai ser muito legal porque eu também conheço bem pouco sobre o TOEFL ITP. Gabi, você conhece sobre os exames de Cambridge? Um pouco também. É, Um pouco também. então vai Vai ser todo mundo aprender hoje. exatamente. Olá, pessoal. Ei, Henrique, Vitória, Henrique. Henrique, we're gonna talk about Cambridge exams and TOEFL ITP exams, the differences and everything, but it's going to be in Portuguese. Olá, Is he pessoal. your student? No, he's new. Ah, that's nice. Bom, gente, Ó, meus alunos estão marcando presença aí, maravilhosos. muito bom. You're welcome, Henrique. Muito bom. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Bom, então hoje acho que a gente já pode ir começando, né? Sim, Então, como a gente falou, vamos falar um pouquinho sobre, principalmente B2 First, que era o antigo FCE, e o C1 Advanced, que era o antigo CI, e qual a diferença e semelhança com o TOEFL ITP, né? Então, a primeira coisa que acho que é importante a gente falar sobre é para que servem esses exames. Então, Gabi, me conta, para que serve o TOEFL, o ITP, especialmente? então, pessoal, na verdade, só antes de eu falar para que serve o ITP especificamente, né? É bom lembrar que às vezes a gente sempre pergunta para o aluno: você vai fazer o IBT ou ITP? Como se só existissem esses dois, mas existem outras provas TOEFL, mas elas são para idades mais iniciais, então acima de 8 anos, por exemplo, são para Young Learners. Então, o TOEFL ITP especificamente, ele pode ser usado para concorrer a bolsas de estudo ou para aplicar para programas de graduação, pós-graduação, em universidades, né, em que a língua falada é a língua inglesa, mas é preciso deixar claro que esses programas são programas de curta duração. Então, são alunos, por exemplo, que vão fazer um doutorado sanduíche, então eles têm um tempo específico de permanência nessas universidades, né? Então, de forma bem resumida, bolsas de estudos e programas acadêmicos de curta duração
de uma forma geral? Bom, os do Cambridge, eles têm são bem similares, né? Tem vários níveis. O B2 First e o C1 Advanced, eles ambos vão servir para quem quer estudar ou morar fora do país. Geralmente, o B2 First, como ele é de nível intermediário, ele também vai ser mais aceito para cursos de menor duração, né? Onde você só precisa expressar só precisa comprovar que você consegue se comunicar de forma independente, mas não necessariamente de uma forma avançada. Agora, para outros tipos de cursos mais robustos, é a partir do C1 Advanced, que geralmente pedido. Também para quem quer morar fora, né, em algumas empresas, para você trabalhar fora do país, ou então também até para quem quer continuar aqui no país, para você adicionar no seu currículo, porque é um diferencial, principalmente a partir do C1 Advanced, né? Que muitas pessoas que procuram esses exames, elas acabam pegando o B2 First, então a partir do C1 Advanced, aí sim começa a se tornar um diferencial a mais. Então, e aí você falou em relação ao trabalho, né? Na parte do ITS nós temos o TOEIC, então o TOEIC ele é mais destinado para as questões de trabalho, enquanto o TOEFL nas duas modalidades é mais destinado para o acadêmico. Então a gente já consegue ver essa diferença. Travou para mim ou travou para você, Gabi? E guys, falem aqui para mim, para quem que tá travado. Deixa eu ver se eu consigo ver algum comentário aqui. Voltou. Gabi, tá me ouvindo? Agora estou. Agora eu estou. Era a minha internet que não tá boa? Não sei, eu tô achando que é a minha, mas eu ativei o 3G aqui agora, acho que vai ficar ok. Tá. Mas o que eu tava dizendo é que a gente já consegue ver, né, assim, algumas diferenças, principalmente em relação ao uso mesmo, né, das provas. Uhum. E sobre a validade, Dani, o que você me conta? Então, os exames de Cambridge, esses exames, né, o B2 First, C1 Advanced, eles são vitalícios. Por isso que muita gente que procura, né, colocar no currículo para incrementar, eles acabam indo para esse porque ele não tem validade e ele vai atestar o seu conhecimento naquele nível específico. Então, mas aí é importante prestar atenção que quem está querendo almejar estudar fora, trabalhar fora, tem que ver se a instituição ela aceita, por quanto tempo depois que você tirou o exame ela aceita. Porque justamente por ser vitalício, às vezes, você tirou 10 anos atrás, não necessariamente a instituição vai aceitar. Sim. Né? Então é importante ficar ligado nisso. E o seu, Gabi? Eu só vou pegar o cabo da internet para ver se melhora aqui, mas vai falando pra gente o que é o TOEFL. Então, na verdade, o TOEFL ele tem validade de 2 anos, né? E a justificativa é exatamente essa, porque dependendo do contato que a gente tem ou da falta de contato que nós temos com a língua, a nossa proficiência pode sofrer uma alteração. Então, eles estipulam, né, essa validade de 2 anos justamente para tentar evitar esse tipo de problema. Porque, às vezes, hoje eu posso atestar C1 e aí eu vou perdendo o contato aos poucos e talvez se eu fizer essa prova de novo, não sei, 3 anos depois, o meu nível não é o mesmo, né? Exatamente. Então, ela vale por 2 anos. E aí, então, a próxima... Oi? Desculpa. Não, imagina, eu ia falar justamente isso. Por isso que, se é o seu primeiro certificado, você tem que ter muito claro na sua mente qual que é o seu objetivo para ver qual que vai valer a pena. Né? Se você tirar agora e aceita o TOEFL e o Cambridge, ok, então eu vou tirar aquele que eu acho que vai ser mais vantajoso para mim.
E eu acho que, além da questão do vantajoso, a gente tem que considerar também a questão das instituições, né? Então, tem instituições que, por exemplo, não vão aceitar o ITP. Uhum. Então, a gente precisa considerar isso também. Eu sempre oriento os alunos a pesquisar antes, né? Qual instituição que para qual instituição você pretende aplicar? Você sabe quais provas essa instituição aceita? Porque a própria aceitação, por mais que sejam provas aceitas internacionalmente, isso pode variar de acordo com as instituições. Com certeza, com certeza. Por isso que sempre tem que ficar muito ligado nisso. Mas aceitando os dois, aí é questão de, ok, qual que vai ser aquele vantajoso para mim? Em termos de preço, em termos Sim, de colocação no currículo, se eu vou conseguir usar depois, enfim, aí é pessoal, né? exatamente. E a questão de preço? É, exatamente. Falando em preço. Os exames de Cambridge, eles são exames que vêm de Cambridge, né, do Reino Unido. Então, o preço dele é em pounds, é em libras. A gente tem aqui no Brasil inúmeros centros aplicadores, né? Aqui, especificamente em Santos, a gente tem algumas escolas que elas aplicam, só que somente para quem são alunos dela. Então, eu não sei quanto eles estão cobrando. Mas tem um centro aplicador que eles aplicam para qualquer candidato. E hoje, o preço para quem quer aplicar para o B2 First está R$ 975 e para o C1 Advanced, R$ 999. Então, esse Ótimo. é o preço hoje. No centro aplicador aqui de Santos, eu não sei o quanto isso varia em outras localidades do Brasil, mas não vai ser uma coisa tão mais barata, porque o original do preço é em libras. E quanto ao TOEFL? Exatamente. O TOEFL ITP, nesse momento, ele está 520, mas também a gente faz a conversão, né, do dólar, mas em reais, R$ 520. E aí você consegue fazer o formato remoto, você pode marcar direto pelo site da Mastertest, então é o preço padronizado, mas como é um teste institucional, né, então existem as instituições autorizadas a aplicar a prova, eles conseguem, às vezes, algum desconto, mas é o que você disse, não vai variar tanto assim, né? Então, cerca de R$ 520. Enquanto o IBT já está em 1.500 e alguma coisa. Então, é bastante diferença. Sim, Ei, bastante. Mariana! Ei, Mari! E aí, me conta, então, tem essa diferença do IBT para o IPT? Por quê? Como é que é o formato do TOEFL IPT? Sim, de forma bem resumida, o IBT, ele exige do aluno tanto a parte de compreensão da língua, né, de recepção, quanto a parte de produção. E no ITP, o aluno ele não precisa de produzir em língua inglesa. Então, o aluno não precisa falar em inglês e não precisa escrever em inglês. Esse é um dos motivos que faz com que vários alunos optem pelo ITP quando os dois são aceitos. Então, além do preço que é né, bem mais barato, é uma prova que exige um pouco menos dos alunos, né? Então, o ITP, nós temos 3 sessões. A primeira sessão é a sessão de listening, então existem conversas, pedaços de palestras, pedaços de aulas que o aluno precisa ouvir e aí responder algumas questões de compreensão mesmo. A segunda sessão é uma sessão de estrutura e expressão escrita da língua inglesa, mas lembrando sempre que a gente está falando do inglês acadêmico, do inglês formal. Então, é uma parte que desafia um pouco os alunos, assim, porque muita gente associa a gramática do inglês com o verb to be, e aí a gente se depara com uma gramática de inglês bem avançada e bem formal, assim. E a última parte é a parte de compreensão, né, de texto, a parte de leitura. Então, são 3 sessões. É uma prova que tem duração de mais ou menos 2 horas e são 140 questões no total. Tá, legal. É bastante coisa, né? Na verdade, é bastante coisa.
Os de Cambridge, apesar de que tem a diferença de tempo entre cada um deles, né, dependendo do nível, esses exames de Cambridge que eu tô falando, eles avaliam o inglês geral e também ele serve como para quem quer ingressar no mundo acadêmico, né? Então, ele tem essa compensação. E todos eles têm 4 partes. A parte 1 é Reading e Use of English, né? Então, leitura, compreensão de texto e a estrutura, né? O uso do inglês. Cada vez mais os exames de Cambridge eles estão tentando focar na questão comunicativa. Então, conforme você aumenta o nível da prova, vão vir estruturas mais rebuscadas, porém a ideia é sempre focando no que você usa no dia a dia, né? Então, no reading vão ter muitos artigos de revista, enfim, coisas que você consegue ver no seu dia a dia, né? E vai testar a compreensão nisso. Segunda parte é o writing, né? Então, tem 2 questões para você responder. Uma que é compulsória, eles vão te dar o tema e você tem que redigir sobre isso. E a segunda tem 3 ideias lá que você tem que seguir. Você escolhe a que você achou melhor e redige sobre ela. O listening, né, que vai testar a sua compreensão oral. Então, vão ter diálogos, vão ter monólogos, tem várias partes dentro do listening. E tem o speaking, em que você sempre faz junto com outro candidato, né, em dupla ou em trio. E tem a parte da entrevista, que é só você falando, mas tem a parte que eles vão avaliar a sua interação com o outro candidato. Tá? Então, é isso. Basicamente, no B2 First, o Reading, ele demora 1h15 para você fazer. O C1 Advanced, 1h30. No Writing, B2 First, você tem 1h20 para fazer os 2 textos. No C1 Advanced, 1h30 para fazer os 2 textos. Listening, é uma prova bem mais longa, né? Exatamente. Bem mais longa. Exato. O listening demora 40 minutos nos 2 e o speaking para o B2 First é 14 minutos, no C1 Advanced é 15 minutos. Então, é uma prova muito mais robusta. Ela vai analisar todas as suas habilidades, todas as habilidades do inglês. Por isso, né, que é um certificado vitalício, porque apesar de que quanto menos contato você tem com a língua, você acaba perdendo, né? Mas se você chegou até aquele nível, significa que você teve, que não é só o nível de inglês, é passar no exame, né? Que não é fácil. Exatamente. Então, tem tudo isso que é analisado nas provas de Cambridge. Acho que a gente pode falar essa questão do passar, né? Da reprovação, da aprovação, mas eu queria só complementar antes. Você falou sobre os tipos de texto e os tipos de áudio. Então, nas 2 primeiras partes do listening, nós temos conversas, são sempre entre 2 pessoas, sempre também uma voz masculina e uma voz feminina, para que o candidato consiga diferenciar, né? Não tenha problema na identificação. E na terceira parte, como são pedaços de palestras, pedaços de aula, a gente tem monólogos. Então, é o palestrante ou o professor falando sobre um tema acadêmico. E aí, os textos, a gente tem 3 tipos, né? 3 gêneros que podem aparecer, que é o narrativo, o histórico-biográfico e o terceiro eu não vou me lembrar agora. Mas são textos de diferentes áreas do conhecimento. Acho que era isso mesmo que eu queria acrescentar. Legal. O que eu posso acrescentar, sem entrar em muitos detalhes, porque são muitas coisas, mas assim, o formato da prova é sempre o mesmo. Então, por exemplo, no B2, na parte de Reading Use of English, tem 7 partes dentro de Reading Use of English. E sempre vão ser os mesmos tipos de exercício. Então, tem multiple choice, né, múltipla escolha, tem formação de palavra, word formation, né, que você tem aí uma palavra que você tem que colocar, você tem que incluir no gap e você tem que transformar ela, né? Então, se é um verbo que te dá, você provavelmente não vai usar um verbo dentro desse gap. Então, se você conhece o formato, né, da prova, se você pega provas anteriores para treinar,
sempre vai ser nesse formato. O que vai mudar é o tema, né? Sobre o que Sim. vai estar falando. Então, Assim também... como o TOEFL. Isso eu acho que facilita bem, assim, né? Oi, Ana, tudo bem? Bem-vinda. Eu acho que isso facilita, né, para os candidatos, porque você consegue identificar um padrão na prova, até de temas mesmo, por mais que o mesmo tema ele não se repete de uma prova para outra, porque os candidatos eles não podem fazer o mesmo formulário, o mesmo gabarito duas vezes. Os temas eles são bem delimitados, assim. Então, além dos temas acadêmicos, assim, relacionados às ciências mesmo, eles falam sobre o dia a dia dos alunos em um contexto universitário. Então, a gente pode ter uma conversa entre dois alunos. Eles podem falar sobre a rotina deles. Enfim, então são temas delimitados. Sim. E dá para ver bem que o TOEFL ITP ele é bem focado nisso, né, no acadêmico. Então, Sim, é bem mais sim. centrado, bem legal. Uhum. E até assim, você falou da aprovação, reprovação, eu também recebi uma pergunta sobre isso, né, sobre o Cambridge. Dá para, na verdade, não se dá para aprovar ou reprovar, mas é a mesma prova para todos os níveis, né? E no caso Aham. de Cambridge, não, não é. Você tem que escolher qual é a prova que você vai tirar, se é o B2 First, se é o C1 Advanced, e ele vai analisar o teu conhecimento dentro daquele nível, né? Então, no Cambridge, você pode ter um pass ou fail. Só que tem uma coisa muito interessante. Vamos supor que você escolheu o B2 First. Você passou com nota B ou C, você recebe o certificado B2 First. Legal. Passou com A, você recebe o certificado B2 First, atestando, e vai ter escrito lá que você conseguiu demonstrar habilidades nível C1, né, o nível imediatamente acima. Então, ainda é o certificado B2, mas vai ter essas anotações. Esse indicativo. Exato. E a mesma coisa, Legal. se você não conseguir o mínimo necessário para receber o B2 First, mas ficou numa pontuação que demonstra nível B1, que é o imediatamente anterior a ele, você não recebe certificado B2 First, mas recebe um certificado atestando que você demonstrou conhecimentos de B1, no caso B1 Preliminary, né? Mas se Sim. você não conseguir nem ficar nessa espera, aí você não recebe nada. Então, Cambridge é pass ou fail, mas tem essas nuances que são bem legais. Sim, com certeza. Aliviar um pouco a pressão, né? E o Sim. TOEFL, como é que é? Eu vi que são provas bem direcionadas, né? Então, o candidato ele já vai sabendo que ele vai fazer uma prova de nível X, né? E o Uhum, TOEFL é uma prova mais geral, ela pega desde o básico até o avançado. Então, vai do A2, na verdade, até o C1, o uhum, nível 1 do ITP. Então, o candidato ele pode ser alocado em qualquer um desses níveis, né? A2, B1, B2 ou C1. Então, não tem muito essa ideia de pass ou fail, porque quando a gente fala de fail, é como se você fosse de fato reprovado, e não existe isso de reprovação. uhum. É claro que quando você precisa, você faz a prova buscando um score específico, pode ser que você não consiga esse score e precise fazer a prova de novo. Mas isso não tem nada a ver com ser reprovado, né? Só quer Uhum. dizer que você conseguiu uma nota inferior. Mas é importante destacar isso, né? Porque muitos alunos falam, ai, mas e se eu for reprovado? Eu falo, não existe essa possibilidade, né? A Sim. possibilidade de ser reprovado não existe no TOEFL. O máximo que vai acontecer é você ficar em um nível inferior Uhum. daquele que você deseja, mas reprovação não é mesmo a palavra, né? Então é bem diferente, né, do caso do Cambridge. Sim, No TOEFL, pelo que eu tô vendo, é mais essa questão a necessidade pessoal. Então, ou eu quero ou sim. eu preciso desse score, né? Sim, porque quando as instituições elas aceitam o TOEFL ITP, eles especificam no edital qual é a nota. Então, geralmente os editais, por exemplo, de doutorado sanduíche, que são os editais do meu público-alvo, né? Então, 527, 543, que é B1 ainda, né? Indo para o B2,
Então, eles sabem ali em que faixa de score eles precisam se encaixar. E às vezes eles não conseguem esse score de primeira, mas isso não quer dizer que você foi reprovado, né? Não Sim, é bem ainda essa questão da reprovação. assim. Por mais que o sentimento seja de que eu não consegui aquilo que eu buscava, não é uma reprovação. Sim, sim, totalmente. Muito legal. E aí eu acho que a gente pode falar um pouquinho, né, como que as pessoas podem se preparar para esse exame, né? Já que são exames que são aí um pouco diferentes, como é que você geralmente recomenda assim que os alunos se preparem? Então, eu falo com os alunos que acho que antes da gente começar a se preparar, é preciso a gente saber onde a gente está e onde a gente quer chegar, né? Então, a primeira pergunta que eu faço é: você já fez a prova alguma vez? Você conhece a prova? Sabe como funciona? Se já fez, qual foi o score que você conseguiu? E aí eu gosto sempre de falar também que para preparatório, o ideal é que seu último score seja de no máximo 3 meses atrás, né? Para a gente ter uma boa noção do nível do candidato. Então, é a partir do local que você está, né, do seu score, que a gente vai ver como vai fazer para chegar. Hum. E aí eu acho legal sempre buscar informações sobre a prova. Eu falo não necessariamente de fazer um curso preparatório inteiro, mas busque informações sobre a prova, porque como a gente está discutindo aqui, cada prova tem formatos muito específicos, questões muito específicas, conteúdos muito específicos, e às Uhum. vezes o aluno chega achando que saber inglês é suficiente para se dar bem em qualquer uma das provas e acaba não indo bem por não conhecer a prova mesmo, né? Uma das reclamações dos alunos em relação ao TOEFL é a velocidade dos áudios, né? Nossa, os áudios são muito rápidos. E eu falo, cara, se você faz a prova sem conhecer, imagina o desgaste de chegar para fazer a prova e se deparar com aquela. É um susto, né? E a gente sabe que o emocional desestabiliza o candidato e que isso influencia diretamente na prova. Então, nem é como se preparar, é se prepare, assim. Acho que a dica principal é se prepare, não faça a prova sem, no mínimo, ter buscado uma informação de qual a estrutura ou do que é cobrado, né? Hum. E aí, uma coisa também que eu sugiro sempre é buscar materiais para estudar que sejam parecidos com o formato da prova, porque isso influencia também. Às vezes você domina o conteúdo, mas você não consegue aplicar aquele conteúdo no formato da questão, por exemplo. Então, dê prioridade para materiais que sejam parecidos com a prova. E acho que a última é tente fazer toda a sua preparação o máximo possível parecido com o ambiente de prova. Então, se for fazer exercícios, faça utilizando o tempo que você vai ter na prova, para você ir se acostumando com esses outros fatores que não são o inglês em si. Totalmente. Vocês fazem simulados parecidos? A Ana está perguntando. Sim, eu posso responder ou você acha que a gente responde no fim? Acho Sim, que Ana, eu aplico simulados idênticos à prova oficial para os meus alunos, porque eu acho que a questão, né, de saber exatamente como você vai agir e o que você vai encontrar na prova faz muita diferença na preparação. Eu acho que isso ajuda a acalmar um pouco assim os alunos, por mais que aquele frio na barriga permaneça, não é nenhuma novidade para eles, nem o tempo, nem o formato, nem o conteúdo. Então, eu acho que é importante, sim, fazer sempre parecido com a prova. totalmente, totalmente. Eu também, eu inclusive tenho os materiais que eles dão as provas anteriores, né, de Cambridge. E, inclusive, bom, eu vou começar do começo. O que você falou, Gabi, é essencial. É a questão de você saber onde você está e para onde você precisa ir. Então, no caso dos exames de Cambridge, agora, Gabi, agora eu vou falar do B2 First e C1 Advanced, que é o de Cambridge. A Gabi acabou de falar do TOEFL, do Oi, TOEFL ITP. Gabi! A gente está falando sobre a preparação para as provas, né?
Então, é muito importante porque no caso de Cambridge, que nem eu falei, a prova ela é específica para o nível, não é multinível. Então, você precisa saber qual que é a prova que você tá apto para fazer. Porque não adianta, eu preciso tirar o C1, mas meu inglês é B1. Você não vai passar. Isso vai ser uma frustração muito grande, porque vai ter a barreira, em primeiro lugar, da língua. Então, você precisa saber onde que você está no seu nível de inglês para escolher qual que é a melhor prova para você neste momento, ou para ver quando que você vai poder tirar o C1, né? Para Sim. você se preparar. Então, você tem que estar ciente de como está o seu nível de inglês para você estudar essa parte, mas também tem que focar nas estratégias de exame, da mesma forma que o TOEFL. Porque é exatamente isso. Às vezes você está muito seguro do seu nível de inglês, mas você chega na hora, você se atrapalha com o tempo de prova, com o estilo da pergunta, você quer procurar todas as palavras, entender todas as palavras, mas no reading você não tem tempo para isso. Você no listening, você tem 40 segundos para ler os enunciados e as respostas antes de começar a ouvir. Então, você precisa treinar isso para você se sentir seguro, né? Porque esse é o tempo, protocolo que você tem para escutar, ou para você antes de escutar. Então, é muito importante que você saiba como está o seu nível de inglês para escolher a prova e aí trabalhar em cima da prova. É muito legal, Gabi, que você já fez o Cambridge. É muito bom quando você consegue tirar a nota, né? A gente sente um alívio assim tão grande. Eu fico ansiosa pelos meus alunos, assim, quando eles vão fazer prova. Eu falo, olha, quando acabar, me liga, manda mensagem, me conta como foi. Eu fico assim, ó, aflita. Nossa, a gente fica junto, né? Parece que é a gente que tá fazendo. Fica. Exatamente. E aí, o que eu falo assim, o que é importante para você se preparar para os exames de Cambridge. Tem que conhecer a prova. Então, no site de Cambridge tem modelos de provas anteriores para você fazer o simulado em casa. E aí, quando for fazer o simulado, cronometrar, né? Você saber o tempo que você está levando para fazer cada um, se você está fazendo dentro do tempo limite. Você tem como treinar o speaking até no YouTube, no canal do YouTube de Cambridge, tem alguns candidatos que eles estão fazendo o speaking. E aí você vê como que é o formato. Porque no speaking tem a pessoa que vai lá te analisar, que ela vai interagir com você, e tem uma outra que fica atrás só tomando nota. E acho que só esse fator já dá uma coisa, né? Aquela taquicardia, ai meu Deus, ele está escrevendo tudo. E não é bem assim. Então, para você saber como é que é o exame, o que está acontecendo nos arredores, para você já se preparar mentalmente, né? Emocionalmente. E também, assim, você tem que manter o seu inglês em dia. Então, você tem que continuar praticando inglês. Dá para você usar o site Write and Improve também, que foi feito junto com o Cambridge, que tem várias writing tests lá por nível. E, inclusive, se você está almejando B2 First, tem uma seção lá que é só de writing tests para B2 First. Então, também é bem legal para você fazer isso. Isso sim, né? Esse tipo de preparação que você faz sozinho. Tem como você precisar. Mas é muito importante isso, você ter esse balanço entre a língua e as estratégias para a prova. Não dá para ficar faltando de nenhum dos lados. Eu acho que isso é um pouquinho diferente do TOEFL ITP, por exemplo, porque como não tem um nível específico, a gente consegue muitas das vezes suprir a falta de linguagem, por exemplo, ou um nível um pouco mais baixo com o uso das estratégias. Então, assim, tem alunos que de fato eles não têm muito conhecimento de inglês, mas eles se deparam com um edital que exige B1. Então, eles são cobrados o B1, mesmo não sendo B1, né? Sim. E isso é um pouco complicado, assim, se nós formos avaliar, mas é o que eu falo com os alunos. Se tiver, no mínimo, nível intermediário de inglês, a gente consegue, utilizando as estratégias, ajustar para chegar nesse score. Mas a gente sabe que não é o ideal, né? O ideal é que todo mundo, de fato, comprovasse fosse B1 ou B2 ou C1, Com certeza.
E uma coisa que eu não falei, que acho que é importante pontuar, é que o Cambridge, né, se você não atingir a pontuação necessária em uma das partes, você consegue compensar com outras. Quando você recebe o seu certificado, você vai lá ver as notas, né, o quanto que você tirou em cada uma das partes, mas você tem a nota geral, que é o que vai te garantir o certificado, né? Então também é uma coisa assim para aliviar um pouco, né? No TOEFL também é assim, você recebe o score total e o score por sessão. Então, no preparatório é bem legal isso, né? De conhecer quais são as suas limitações, conhecer quais são as suas dificuldades, para a gente tentar aumentar o score em uma sessão que você tem mais facilidade para, de fato, compensar a nota, né? Uhum. E aí, até com relação à preparação do exame, eu recebi uma pergunta sobre quanto tempo eu preciso, o tempo mínimo que eu preciso para me preparar para o exame. Então, sei lá, eu preciso tirar o exame para ontem. Quanto que é Aham. para ontem? Antes de eu responder de Cambridge, eu queria saber sobre o TOEFL. Quando te vem com essa pergunta, o que que você fala? Eu falo, respira. Primeiro eu falo, respira. Segundo, vou te fazer umas perguntas. Porque não tem como eu falar para o aluno, olha, você dá conta de se preparar em uma semana, ou em 5 meses, ou em 2, sem eu saber a história do aluno, qual o nível do aluno, se o aluno já conhece a prova. Então, todos esses fatores vão influenciar diretamente esse tempo de preparo. Sim. Então, de uma forma bem generalizada, eu oriento 3 meses. Tá. 3 meses. Eu acho que não é um tempo... Nossa, estou sobrando tempo, fazendo super tranquilo, mas também não acho que é pouco. Então, eu aconselho 3 meses. Mas já preparei alunos até com 1 mês. Nossa. Não recomendo, porque como eu disse, né? Vai depender do nível do aluno, das dificuldades do aluno, enfim, tem variáveis. Sim, sim. E você responderia o quê? Mesma coisa. Mas assim, se a gente vê que a pessoa já tá, por exemplo, eu preciso tirar o C1. Aí a gente vê que, ok, o seu nível de inglês realmente está C1. O seu inglês está ok. O que você precisa é preparação para o exame. Eu acho que por aí, por volta de 3 meses. Porque aí, por exemplo, tem preparatórios, eu já vi preparatórios que são feitos em 8 sessões, sabe? Porque aí são Sim. 8 sessões que aí você vai trabalhar só em cima da prova. Então, por aí, por volta de uns 6 meses, porque não fica uma coisa muito apertada e dá para você conhecer um Sim. pouco melhor a prova. Mas assim, eu acabei de tirar o B2, por exemplo. E eu preciso, thank you, Mari, thank you for staying here. Thank you, Mari. Então, A assim, próxima com você, Mari. se prepara. Então, assim, eu acabei de fazer o B2 First, e eu quero me preparar para o C1. Então, você tem que fazer todo um trabalho com a língua, além de se preparar Sim. no formato do exame do C1, que é parecido, mas não é, né? Então, aí, nesse caso, aí realmente é um curso de língua. Então, 1 ano e meio. Aí também depende do quanto tempo você tem para estudar, como é que está o seu nível de inglês. Você passou no B2 First, com quanto? Foi com C, com B, com A? O quanto você tem essa familiaridade com a língua. Então, sempre depende, né? Sempre depende. Aham. Mas é isso. Exatamente. Muda E, muito quando você precisa da língua também, ou quando você só precisa do exame. sim, Desculpa, pode e é falar, muito Gabi. complicado. Não, e é muito complicado porque tem alunos que chegam até a mim que já fizeram a prova recente. Por exemplo, eu fiz a prova há 15 dias, fiquei muito perto do meu score. Então a pessoa já conhece a prova, assim, sabe exatamente tudo que é cobrado, tá com o score muito próximo do que ele precisa. Então, de fato, não tem por que a pessoa ficar 3 meses. Agora, tem alunos que chegam e não sabem como funciona a prova. Às vezes chegam sem saber se precisam do IBT ou do ITP. Então, acho que a gente precisa
por isso que eu brinco, né? A primeira coisa que eu falo é respira. Então vamos entender o que está acontecendo. Você sabe qual é a prova que você vai fazer, você sabe como funciona, enfim, todas Uhum, essas coisas vão interferir, né, diretamente no tempo de preparação. com certeza, com certeza. Não sei se o pessoal aqui que está conosco tem alguma pergunta para nos fazer. Eu, na minha última caixinha de perguntas, recebi uma hoje que eu queria comentar aqui, mas se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem dizer, a gente responde. A pergunta que eu recebi foi: vale a pena estudar para tirar A no C1? Que significa que eu tiraria o certificado C1, mas atingir habilidades nível C2, né? Uhum. E a minha resposta para isso, claro, super vale a pena, né? Porque, veja bem, você vai receber o certificado de nível avançado, mas já demonstrando habilidades no próximo nível. Então, claro que vale a pena. Mas agora eu tenho uma pequena ressalva. Para que você precisa disso? É exigido ou é algo que você quer? Você consegue estudar para isso, né, dentro da sua realidade? Ou é uma coisa que vai te dar uma ansiedade muito grande? Eu acho que a gente precisa focar naquilo, né? Não só o que a gente quer, mas naquilo que de repente está sendo exigido, se no emprego exige que tenha esse nível ou esse score. Mas se é alguma coisa mais interna, eu acho que é muito importante a gente trabalhar essa ansiedade, porque só vai aumentar a ansiedade no dia da prova. No dia da prova, sempre você vai estar, Exatamente. né, cabeça a mil. Então, claro que vale a pena, mas eu não me mataria para isso. Se não é algo obrigatório, por exemplo, né? Sim, exatamente, exatamente. Geralmente, no caso de Cambridge, eu nunca vi alguém pedindo, não, precisa ter grade A. Se tá pedindo grade A no C2, então vai pedir o É porque certificado eles C2. querem. É, Não vai exatamente. pedir C1 com grade A, entendeu? Então, Exatamente. no caso de Cambridge, eu acho que não tem por que ter essa preocupação. É, Geralmente é mais uma questão emocional, uma questão pessoal. E aí eu só tomaria cuidado com isso, porque no dia da prova já vai ser demais, entendeu? Sim. Eu bem sei que já é demais. E eu até queria. Sim, é É, uma prova muito mais longa do que o TOEFL, assim, os alunos já acham o TOEFL muito longo, e eu tô assim, meu Deus, é muito mais longo, é o dobro do tempo. São sim, provas que exigem muito do aluno, né? Não somente inglês, mas a questão principalmente psicológica, assim, envolve cansaço, envolve a uhum, cobrança. Eu falo sempre que avaliações, de uma forma geral, já geram muita ansiedade nas pessoas. E exa- aí você está sendo avaliado numa língua que não é a sua língua materna. No caso dos meus alunos, né, eles precisam daquela nota. Então, são alunos que são obrigados a alcançar aquela nota. Então, tem um uhum, peso muito grande, né? Então, eu acho que o psicológico, assim, acaba afetando muito nesse sentido. totalmente, totalmente. E eu só queria acrescentar isso. Eu conheço professores, eu conheço um professor específico que é maravilhoso. O inglês dele, gente, é assim, é excelente. A didática dele é maravilhosa também. E ele falou que ele tirou, na época era o CPI, não era City Proficiency, mas ele tirou, passou com C. E que ele tava uma pilha de nervos. E aí eu lembro que perguntaram para ele, mas você pensa em tirar de novo para aumentar? Ele, para quê? Porque para que eu vou só para aumentar a nota, a prova, né? Prova, ela, claro que vai atestar a sua habilidade na língua, é importante, principalmente se estão exigindo isso de você, né? Para você Sim, almejar alguma coisa. Mas, mas assim, a prova ela testa não somente o conteúdo, mas como você está no dia afeta tudo. Então não é só o conteúdo, não é sim. a habilidade, entendeu? Ai, que Então bom você falar isso. eu acho que não tem por que se preocupar
se tirou A ou se tirou B, tirou C. Você precisa passar. E não é aquela nota, mesmo que você tenha tirado A, nada vai te garantir que você vai permanecer A o resto da sua vida. Sim. O que garante a melhora ou piora na língua é a prática constante. Então, no caso do Cambridge, que geralmente não vão pedir uma nota específica, eles pedem um exame específico, que já é atestado do nível, eu não me preocuparia com... Não colocaria esse peso extra nos ombros. No TOEFL nem tem o que dizer, porque já vem com peso, né? Infelizmente, os meus alunos já chegam com o peso nas costas de ter que tirar uma nota, assim, muito específica. Então, é um trabalho um pouco complicado, assim. Eu tenho até incluir... Oi? Mas dá certo. Dá certo, sim, dá certo. Mas a gente tem que ter esse cuidado também, né? De entender e de explicar para os alunos que não é bom sentir essa ansiedade, mas é normal, né? A gente está falando de fato de uma avaliação, de uma língua que muitos deles não dominam, enfim. Mas é isso. Ai, Gabi, muito legal. Gostei muito, aprendi muito sobre o TOEFL, um pouquinho também do IBT em paralelo, né? Obrigada muito por ter vindo. Quer acrescentar alguma coisa? Eu que agradeço. Não, acho que é isso mesmo, né? E falar para o pessoal para seguir o nosso conteúdo, que a gente sempre traz dicas. Então, fiquem à disposição também. Se tiverem alguma dúvida, podem enviar mensagem depois. Fiquem à vontade. Isso. E Dani, te agradeço demais. Imagina, eu que agradeço. Obrigada por estar aqui. Eu vou deixar essa live, então, no feed. Quem quiser comentar alguma dúvida, ou então alguma dúvida específica sobre Cambridge, mandar para a DM para mim. Alguma dúvida específica sobre o TOEFL ITP, mandar para a Gabi. E boa sorte, gente, nos seus estudos, nas suas empreitadas. Boa sorte, contem com a gente. Com certeza. E obrigada por estarem com a gente até agora. Gabi, obrigada por ter vindo. Eu te agradeço. Oi, até a próxima, exatamente. Já estou querendo a próxima já vamos marcar. Com certeza, adorei. Gente, obrigada. Obrigada. Até mais. Beijo, tchau.